geografia nós vamos realizar a correção que eu solicitei para vocês na aula passada, tá? Então vamos lá, coloquem na página 16 para acompanhar a correção. A primeira questão diz o seguinte: marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, letra A, os africanos chegaram ao Brasil entre os séculos 16 e 18, capturados e escravizados? Verdade, verdadeiro, tá, gente? B, os africanos eram obrigados a trabalhar como escravos nas plantações de cana-de-açúcar, lavouras de café, extração de minérios e atividades domésticas? V, verdade também, tá? Letra C, os povos africanos aceitaram a escravidão sem resistência? Falso, F, tá? E letra D, quilombos eram locais onde os povos africanos buscavam abrigo e liberdade? Verdadeiro também, tá? Então só a letra C é falso. Segunda questão. Quais contribuições africanas para a cultura brasileira foram mencionadas neste capítulo? Dê exemplos dessas contribuições. Então, os africanos contribuíram para a cultura brasileira, né? Na dança, na música, na religião, na culinária e nos elementos linguísticos. Foi o que a gente estudou na aula passada. Terceira questão. O selo a seguir homenageia os quilombos do país. Sobre ele responda. Então, olha só. Qual local está representado no selo? Então, observando, a gente pode observar aí que é o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, né? Ali na legenda da imagem a gente pode ver. B, qual é a localização do Parque Memorial Quilombos de Palmares? Então, gente, o município de União dos Palmares, tá? No estado de Alagoas. Letra C, qual foi o ano em que os Correios do Brasil lançaram esse selo? Qual foi o ano, gente? A gente observa lá que foi ano de 2012, tá? Descreva o tipo de moradia ilustrada no selo. Então, vamos lá, Então, é uma moradia semelhante às ocas, né? As ocas indígenas. Então, eram feitas com uso misto de barro, tá? E nas paredes o teto de palha seca. Nas paredes e teto palha seca, tá, gente? Letra E. Que imagens no selo remetem à cultura dos povos africanos? Então, duas figuras femininas, certo? Que representam aí práticas religiosas associadas a orixás, tá bom? Essa é a resposta da letra E. Na quarta questão, Palmares foi o maior e mais resistente quilombo no Brasil, mas muitos outros se organizam em todo o território nacional. Olha só, nós temos uma imagem aí, uma placa com nomes de quilombos na zona rural do distrito de Santiago do Iguape, em Cachoeira, Bahia, 2016. Então, o que é um quilombo? A gente já viu isso na aula passada, né? Então, é um lugar organizado, né? É um lugar organizado de resistência para abrigar aí os povos africanos, certo? Os povos africanos do Brasil em busca da liberdade, tá bom? Essa é a resposta da letra A. Na letra B, em sua opinião, por que é importante preservar as áreas das comunidades dos descendentes de quilombolas? Então, eu espero que vocês tenham respondido que é importante conservar aí preservar, né, a nossa memória histórica, certo? A nossa memória histórica e coletiva dos antepassados, tá bom? Então, e também, gente, garantir aí a manutenção do patrimônio, né, do patrimônio cultural desses povos, para que as gerações atuais e futuras possam conhecer, certo? Então, você vai responder que é importante preservar a memória histórica e coletiva dos antepassados, bem como garantir a manutenção do patrimônio cultural desses povos para as gerações atuais e futuras, certo? A letra C é uma resposta oral que a gente faria se estivéssemos em sala, tá? Então, como não podemos ter esse contato,
a gente vai passar aqui, tá? Na página 18, gente, você vai destacar do material de apoio, né, as manifestações culturais brasileiras de origem africana, tá? E vai colar essas imagens nos quadros correspondentes. Então, e depois você vai escolher, né, uma ou mais imagens que confirmem a presença ou a influência da cultura africana na vida cotidiana. Depois escreva nas linhas abaixo a importância dessas manifestações. Então, essa é uma resposta pessoal, tá bom? Então, em geografia, hoje nós vamos ficar por aqui. Um beijo e até a próxima aula.